Som. Bom, a gente está aqui mais uma vez para uma aula de arte e cultura. Eu sou a Caroline. A gente vai estar fazendo revisão dos assuntos que a gente tratou e vamos também tratar das questões para o Enem. Então, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir essas aulas e vamos fazer uma revisão primeiro de arte moderna, né, da parte que a professora Luciana falou. E depois a gente vai entrar no pop art e no minimalismo, na arte conceitual. Foram os últimos temas das nossas aulas. E vamos tratar das questões. Bom, vamos lá. Então, fazendo uma revisão de arte moderna, o assunto que a professora Luciana passou, vamos tratar das vanguardas europeias, né? Na parte de arte moderna. Então, a gente tem o impressionismo, né? E a mudança que ocorreu no impressionismo, nesse movimento, a mudança que eles implantaram foi a forma de pintar, né? Revolucionaram o modo de pintar. Um dos principais nomes é o Monet. Então, a gente tem um quadro dele aqui, que é essa impressão ao nascer do sol. E a gente teve outros artistas também, como o Camille Pissarro e o Renoir. Logo mais, a gente teve o Fauvinismo. Aí, o Fauvinismo ele implantou outras mudanças, né? Que foram as cores mais exageradas, cores mais fortes, cores primárias, eles faziam uso de bastante cores primárias, cores não realistas, e eles tinham como intuito despertar o estado de espírito puro, né, na pessoa, os instintos, a parte selvagem das pessoas, que lembrassem os animais e as crianças também. E a gente também teve um movimento do expressionismo. Aí ele já representava as emoções, né, trazia uma visão trágica do ser humano devido à Primeira Guerra Mundial, tratava mais do lado pessimista da vida. Também era um movimento que não levava o racionalismo em conta, né? E tratava mais de como o artista se vê no mundo e como o artista representa isso através da sua arte. E tivemos também o futurismo, que a professora Luciana falou também. O manifesto do futurismo é romper com o passado, construir algo novo, algo que é antitradicional, que é relatar mais a questão do homem e da máquina, o século XX. Eles tinham uma crença no progresso, para eles a guerra era uma necessidade, também estava relacionada ao fascismo italiano, e tudo dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial. E depois nós tivemos o cubismo. Um dos principais artistas era o Picasso, né, como todos nós sabemos, e a mudança que ele trouxe com esse movimento artístico foi a forma de apresentar as pessoas e objetos. Eles não tinham como intuito abolir a forma, como é o abstracionismo, né? O abstracionismo, mas eles tinham uma maneira de representar o mundo e as pessoas e os objetos de formas diferenciadas, né? Então eles usavam as formas geométricas, as formas sólidas, e eles queriam construir e não copiar algo da realidade, né? E para eles queriam representar como a mente vê uma figura, como a mente vê uma pessoa, como a mente vê um objeto, que a mente vê de vários ângulos, né? Então eles faziam vários planos irregulares, sem sombra ou perspectiva. E aí a gente tem o abstracionismo, que foi influenciado pelo
fauvinismo e o cubismo, também abandona a representação do mundo real, não representa pessoas e objetos de forma identificável, né? Também não trabalha com cores reais, né, como o fauvinismo. Aí sim a gente tem a abolição da figura. E logo mais a gente teve o dadaísmo. O dadaísmo é um movimento que surgiu com alguns artistas que foram artistas franceses e alemães que ficaram exilados na Suíça durante a Primeira Guerra Mundial. E a crítica deles era ao racionalismo, então eles propõem o irracional na arte, né? Aquilo que é sem sentido, né? É um anti-arte, né? Porque na cabeça deles era assim, se o racionalismo não deu certo para impedir a guerra, então o que vai dar certo, né? Por isso eles, se o racionalismo falhou, então não era uma questão só da arte, mas se o racionalismo falhou, vamos representar isso na arte, trazendo algo irracional. Aí o surrealismo, que trabalha mais com o inconsciente, teve influência das teorias freudianas, é uma reação ao racionalismo e ao materialismo. Como houve o período de guerras, né, Primeira e Segunda Guerra, e esse movimento surge entre as guerras, então eles tinham uma incerteza em relação ao presente, eles queriam fazer uma nova interpretação da realidade, e eles retratavam mais a questão dos sonhos, do pensamento livre, daquilo que está fora do controle da razão. Então, eles foram um movimento contra a parte racionalista também. Aqui no Brasil, a gente teve Semana de Arte Moderna, que foi em 1922. Então, alguns artistas se reuniram, dentre eles a Anita Malfatti, o Mário de Andrade, Arthur Villa-Lobos. Foi um movimento que gerou muitas críticas, inclusive a Anita Malfatti foi muito criticada pelo Monteiro Lobato em relação à obra dela. Esses artistas buscaram uma inspiração fora do Brasil, nessas vanguardas que a gente viu, mas eles queriam trazer uma inovação, né? Eles queriam representar uma arte brasileira mesmo. Né? Eles entendiam que havia uma influência vindo de fora do Brasil, mas eles queriam fazer algo brasileiro mesmo. E eles, né, também o movimento aqui no Brasil queria romper, né, com o academicismo, com a arte tradicional. O que é essa arte tradicional, né? Era a arte do Renascimento, né? Com o Leonardo da Vinci, era a arte medieval, a arte egípcia, a arte grega, a arte romana, e sempre traziam a forma, a beleza, e essas eram as formas deles representarem a realidade, né? Eles copiavam a realidade, eles imitavam a realidade, imitavam a natureza. E aí, a arte moderna, ela vem as vanguardas europeias, que a gente acabou de ver, o surrealismo, o dadaísmo, expressionismo, abstracionismo, e a Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, ela vem já com essa desconstrução, para desconstruir tudo aquilo que vinha da arte medieval, tudo aquilo que vinha da arte egípcia, da arte da Renascença, da arte grega, da arte romana. Então, ela vem romper com esses padrões acadêmicos de forma, de beleza, de imitar a realidade, de imitar a natureza. Então, aí, a arte moderna já é uma arte como fonte de criação, não é uma cópia da natureza, não representa a realidade, e é uma nova forma de ver e interpretar o mundo. E agora, já entrando no assunto que eu tratei, que foi da arte contemporânea, no assunto de pop art. Então, o pop art, né, um dos artistas pioneiros foi o Eduardo Palozzi. E o Eduardo Palozzi, ele foi um garotinho que cresceu dentro de uma sorveteria. O pai dele e a mãe dele tinham uma sorveteria e ele ajudava os seus pais, né, nessa sorveteria. E por conta de trabalhar ali no comércio, foi que ele praticamente o pop art nasceu dentro do guarda-roupa dele, porque ele pegou vários rótulos, várias figurinhas que ele colecionava de aviões e foi colando ali dentro da porta do guarda-roupa dele, e foi assim que houve essa inspiração para ele aí dar o pontapé inicial nesse movimento que é o pop art, né? Ele nasceu na Itália, né? Mas ele morou em Edimburgo, no Reino Unido. O pai dele acabou morrendo. O pai dele também mandou ele para alguns acampamentos, né, na Itália. E ele acabou se mudando para Paris. Ele acabou se mudando para Paris depois que o pai dele morreu e acabou indo atrás desse sonho dele de se tornar artista, né? Isso foi já na Segunda Guerra Mundial.
Então, como eu estava dizendo, o nascimento do pop art praticamente nasceu dentro do guarda-roupa dele, né? E as influências é o George Braque, o Duchamp, que é do dadaísmo. As influências são do surrealismo e do dadaísmo, também do futurismo, para nascer aí o pop art, né? A primeira obra é essa aqui, ou era um brinquedo de um ricaço que tem uma colagem de aviões, que ele gostava muito de aviões, né? Então ele colocava essas colecionáveis aí que vinham um cigarro colado dentro do guarda-roupa dele. Aí vinculou uma mulher aqui também, um logo da Coca-Cola. Foi uma colagem. Nossa, meu celular tá tocando toda hora. Vou ligar aqui. Só um momento. Bom, voltando aqui à aula, então ele ganhou várias figuras, né, que ele ganhou de soldados americanos, e ele colou isso num papelão e fez essa primeira representação aí do pop art, né? Para ele era tipo uma terapia de compras, né? E foi a primeira vez que a cultura foi a palavra pop art foi representada que é da cultura de consumo, né? Foi a primeira vez que ela foi representada em um contexto de belas artes. E aqui, o que é o pop art representava, né? Na época, né? Era o fascínio dos jovens, da cultura popular, os meios de comunicação em massa, a questão das marcas, do consumismo. Ela era, seus ideais eram contra o tradicionalismo também, era viver o presente, gratificação instantânea, por isso que sempre estava relacionado com algo do comércio, e era um fascínio pela cultura do consumo, né? Em uma das apresentações que ocorreu, ele disse essa frase, né, que a história é mais ou menos bobagem e a tradição, e eles não queriam a tradição, eles queriam viver o presente. Devido muito às questões da guerra, né? Então, a guerra teve esse impacto muito grande neles, na forma de, no pensamento deles e na forma de representar a arte, né? Também a gente teve outro artista, né, no pop art, que é o Hamilton, em 1956, né? E uma das obras deles se chamava O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes. Então, podemos ver aqui um cara todo musculoso, questão do fisiculturismo, uma mulher que bela, e toda a questão, a palavra pop aqui também, nessa. E parece mesmo assim uma grande influência do comércio, porque você vê que tem vários cartazes aqui na escada, um apontando, a gente tem um outro aqui. Então parece mesmo um comercial, algo tipo de cinema, né? Então, para eles, era assim, a gente está negando aqui a origem do ser humano, o fascínio do Jardim do Éden, então nós estamos dizendo que não é mais algo fascinante, não é algo tão bom assim, e nós queremos sim o nosso conforto, o nosso lar, o nosso paraíso confortável, né, no pós-guerra, né, tudo que a guerra, tudo que, por exemplo, passou por muita dificuldade na Primeira e na Segunda Guerra, por muita escassez, e agora eles tinham abundância, né, então era isso que tinha nos lares, né? Então é dessa exposição também. Esse quadro foi apresentado nessa exposição This is Tomorrow, que foi de um grupo independente de Londres, né? E a mensagem do quadro é não resista à tentação, né? Seu dever é consumir. Eles tinham um otimismo agora com o futuro, agora que a guerra tinha passado. Agora chegou o nosso tempo farto para a gente usufruir, né? O Richard Hamilton ele define a cultura popular como destinada ao público de massa, que é algo transitório, uma solução de curto prazo, é algo descartável, facilmente esquecido. Por isso se usa muitos cartazes de comercial, de apelo comercial, de venda, porque é algo passageiro, é algo que passa, latas, né, rótulos, é algo que vem e passa, né? A gente toma ali algo e joga fora, né? Toma uma Coca-Cola, joga fora. E a pop art, ela é um movimento expressionismo que se caracteriza como um movimento expressionismo abstrato, um movimento político também que retratou a sociedade da época, uma interpretação
da cultura popular e uma crítica ao consumismo, né? Outro artista que a gente tem aqui muito famoso, vocês vão ver muito nas questões do Enem também, é o Andy. E as características da pop art é um movimento ao expressionismo abstrato, que já não tinha formas, que a gente falou lá, teve a abolição das formas, é aquele movimento que vem ali depois do cubismo. É um retrato da sociedade, é uma interpretação da cultura popular, né? Porque o expressionismo ele já abstrato, ele já era para uma cultura mais de elite, né? Então o pop art já não é para a cultura popular. É uma crítica ao capitalismo, foi algo desenvolvido no meio comum, usando objetos, usando quadrinhos, jornais, celebridades, uso de cores vibrantes. Então o Andy aqui tem essa questão dessa pintura famosa aqui, desse retrato famoso da Mary Moore. E também temos outro aqui, que é inspirado em quadrinhos de guerra, já de outro artista. A gente também tem esse aqui, que é bem parecido com aqueles desenhos que a gente tem da ONU, né, do projeto da ONU para 2030. E a gente tem esse daqui também do Robert Indiana, com esse Love, lá em Manhattan, se não me engano, que é algo que hoje a gente pode observar nas diversas cidades brasileiras, que tem aquele letreiro, eu amo a cidade tal e tal. E no Brasil, a gente tem um contexto histórico diferente já, também de guerra, né, vamos dizer assim, porque teve a ditadura militar, também com o mesmo propósito de comunicar-se com as massas, criticar o sistema, criticar a censura, toda a questão do regime militar. Um dos artistas que até hoje nós vemos muitas obras famosas dele no Brasil, do Romero Brito, temos o Antônio Dias, Cláudio Tozzi, e aqui a questão que eu cheguei a abordar com vocês naquele dia, que a gente vai ver questões relacionadas ao movimento de pop art quando a gente terminar essa revisão. Esse aqui foi o que eu usei na última aula, né? E agora a gente vai revisar o que eu tratei na última aula, que é a parte de arte conceitual e minimalista, tá bem? Então, a arte, hoje vamos falar de novo, né, da arte conceitual, a arte performática e do minimalismo, né? Então, o que é arte conceitual, né? Aqui a gente tem uma instalação de um artista brasileiro, Cildo Meirelles, chamada de Volátil, e é um talco, né? Um local, uma instalação, um cômodo fechado, cheio de talco e uma vela no meio. E o que é a arte conceitual, né? Ela é o conceito, ela quer passar o conceito em primeiro lugar. Então não importa o objeto físico, não importa o quadro, não importa a pintura, não importa a foto, ela quer passar a ideia, né? E essas ideias, elas são realizadas de qualquer maneira, por qualquer objeto, por qualquer meio. E não se trata de uma questão de beleza. Então, você tem a abolição da beleza, você tem a abolição do objeto físico, né? O que importa é que o conceito, que a ideia seja expressada, e não importa o meio pelo qual ela seja expressada. Então, a gente tem outro artista dos Estados Unidos, que ele também é um artista que trabalhou com arte minimalista. Para ele, a ideia era suprema, o conceito que é arte. Conceito é a obra de arte, né? E a realização da arte, a materialização da arte é meramente um prazer passageiro, né? E ele mesmo não produzia suas obras, ele dava instruções para quem ia produzir, e ele esperava que essas instruções fossem interpretadas da melhor maneira. Então, tipo, a pessoa foi montar esse projeto serial. Quem fez a estrutura, ele deu as instruções, a pessoa interpretou que era para fazer um quadrado, é isso, entendeu? A arte conceitual para ele só é boa quando a ideia é boa. E essa influência, a arte conceitual, ela nasce, a origem dela é justamente por conta do Marcel Duchamp, que foi o primeiro, né, a transformar qualquer objeto em arte. Segundo ele, tudo pode ser arte. E a influência dele da arte conceitual vem então do dadaísmo, do Marcel Duchamp, que para ele é uma arte livre e é uma crítica também ao sistema artístico, né? E também ele inventou, né, ele criou essa questão do ready-made, né, aquilo que já está pronto, que também pode ser arte, justamente por conta dessa ideia de qualquer coisa pode ser arte. Então ele utilizava esses objetos industrializados, como aqui um mictório que já está pronto, tirava eles do seu contexto e eles eram colocados em museus, galerias e pronto, isso é arte.
Então, não era um objeto específico que tem um valor específico, era uma forma de questionar o próprio sistema de arte vigente, né? E aqui no Brasil a gente também teve isso, né, com um dos artistas, o Altércio Caldas, que usou né, fez essa apresentação do Ready Made com um prato e um fiozinho, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele foi um desenhista técnico, ele também foi cenógrafo de peças, ele lecionou também no Vila Lobos, no Instituto Vila Lobos. E para ele, a arte é ativa, ela precisa de vincular com o pensamento do espectador e produzir essas crises, né, esses questionamentos, né. Também temos outros artistas que usou muito dessa questão do ready-made, que é o Valdemar Cordeiro. Ele nasceu, na verdade, na Itália, mas ele veio para o Brasil, né, e ele até participou do expressionismo, do cubismo e até do movimento de pop art, né. Mas ele é o considerado, ele entrou na carreira artística mais por ter pelo concretismo, né? Ele é considerado o pai do concretismo, né? Aqui, por isso, tem uma cadeira, né? Então, você tem que lembrar que os ready-mades é sempre usar objetos do cotidiano e tirar eles do seu contexto e transformá-los em arte. Por você tirar eles do seu contexto original, uma cadeira, uma roda de bicicleta, um mictório, eles se tornam artes, né? Arte. Outro artista aqui também, o Hélio, ele tem esse bolidê dele, que é colocado uns espelhos ali dentro dessa obra, e ele quer, tipo, que a pessoa se veja de várias maneiras, ele quer que a pessoa vá brincando ali, vá experimentando a arte, a obra dele, para que essa experimentação vire uma arte, né? Então ele prioriza nas obras dele, nas instalações dele, no lugar onde está exposto as criações dele, a livre criação, estimula a livre criação, experimentação. Ele também veio do movimento chamado concretismo, outro artista que a gente teve no Brasil também fez uso dessa ideia do ready-made, é o Nelson Lernier. A primeira exposição dele foi em 1964. Ele criou a Rex Gallery, que também foi um jornal, que era uma alternativa aos museus e galerias de arte, como crítica ao mundo comercial da arte, né? E esse grupo Rex, que ele fazia parte, queria contestar o mercado de arte, criticar jornais, museus e o próprio objeto da arte como mercadoria, e queria superar também o que restou de tradicional na arte e aproximar a arte da vida cotidiana, né? Que tem alguns dos integrantes. E a gente tem um outro artista de Ohio, ele trabalha com as três realidades, esse que é bem famoso, o Joseph. Isso aqui sempre cai no Enem, então a gente tem um objeto mesmo aqui, a cadeira, a foto do objeto e o conceito. Ele quer trabalhar essa relação entre obra e conceito. E um subgênero da arte conceitual é a arte performática, né? Então, para a arte performática, o corpo é a tela. O corpo é a obra viva. O corpo é uma forma de expressão. Então, tem muito dessa questão ativa, participativa do espectador. Então, ele não está ali somente como um espectador passivo. Ele, eu vim olhar a obra. Não, ele está participando. Tanto que você pode ver isso nessa obra, né? Na performance de Paola Pizzi. E aqui o pessoal foi lá no museu para gritar. Então, isso aqui foi, tipo, considerada a obra, né? A arte performática. Também tem influência da arte conceitual, que é do Marcel Duchamp, né, que a gente já falou anteriormente, que, como eu disse para vocês, para ele tudo pode ser arte. Né? E já esse subgênero da arte conceitual é que é ultrapassar os limites só do conceito, da ideia, né? Mas fazer o espectador ativo, ele estar participando, ou fazer algo que venha chocar ele, como essa questão da Marina Abramovic, que ela teve uma exposição, mas ela, como se diz assim, ela fez essa performance, né, que se chama O Artista Está Presente, bem recente, de 2010, e ela foi ali e sentou naquela mesinha e ficava ali, naquela cadeira, de frente com aquela mesa, por 7 longas horas, o máximo que ela conseguiu, e sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, e também os espectadores, o pessoal que ia visitar a performance, né, podia ficar ali sentado o quanto quisesse, o quanto conseguisse, né. Então, explorando aí os limites do corpo,
tanto que ela veio no banheiro, não tomava água, não comeu nada. E ela se casou com um artista também alemão, o Lai, e eles faziam essas performances juntos. Outra questão que a gente tem, que é um método de performance, é o body art, e que também temos o body paint, né, que é uma questão que eles chamam de bem tradicional, né, porque as tribos indígenas já faziam pinturas do corpo, né, mas a questão esse do body art é um método de performance, né, e aqui a gente tem um artista, o Chris Burden, e ele queria chocar mesmo as pessoas que fossem ali, chocar o espectador, né? Essa é a ideia dele. Então, ele tinha muitos cacos de vidro no chão e ele foi, tipo, passando por cima desses cacos de vidro. Então, a ideia dele era chocar mesmo o espectador. Aqui no Brasil, a gente também teve essa questão da arte performática, com o artista Tunga. Então, ele fez uma exposição com várias questões, assim, abordando mais a questão capilar. Então, vários objetos, né, que são um cabelo que não é verdadeiro, né? E aqui nós temos duas irmãs gêmeas caminhando no local da exposição. Então, tinha várias exposições desses itens, assim, e também tinha as duas irmãs caminhando lá. Então, isso aqui é considerado arte performática, isso aqui é considerado arte conceitual. Que, na verdade, é arte conceitual e a performática, né? A performática é um subgênero da conceitual, como mencionei anteriormente. A gente também tem outro artista, o Bruce, e a sua abordagem de conceito era documentar, né? Então ele documentava todas as experiências e expunha, né, isso ao público, né? E para ele a questão era se o que o artista faz é arte ou a arte é produto da sua atividade. Então o objetivo dele era registrar o processo dele. Outro artista que a gente tem também é o Franz, e ele já registra o homem no seu ambiente, né? Nessa obra aqui, que eu cheguei a mostrar para vocês na aula anterior, ele arrumou uma arma, né? Isso no México, e saiu andando pela cidade para ver qual que era a reação das pessoas. Então ele quer documentar o homem no seu meio, até que a polícia parou ele. Aí vocês podem assistir esse vídeo no YouTube, nesse link que eu deixei aqui para vocês. Então, agora vamos falar de minimalismo, né? O minimalismo, a ideia central dele é uma antítese à frivolidade vazia do mundo consumista da época. Então, vai se contrapor a tudo que a gente viu na própria arte, por exemplo. E a ideia dele é levar uma contemplação reflexiva. Então, ele teve uma influência muito grande do surrealismo, do André Breton, mais especificamente, que era um psiquiatra, né? Ele participou do movimento dadaísmo, mas deixou o movimento dadaísta e entendeu o surrealismo como uma libertação. E também teve muita influência da questão da teoria freudiana e também teve influência do construtivismo russo, que gostaria de tirar, né, a simbologia da arte, então não queria que a arte passasse nenhuma informação, passasse nada, nem que o espectador não fosse ali, tivesse que ter algum conhecimento prévio para entender o que aquela obra quer dizer. Eles aboliram a luz natural nas suas obras também, por influência do construtivismo russo, passando para a luz fluorescente, que para eles é anônima e sem glória, ao contrário da luz natural. A proposta do minimalismo tem relação com a arte performática, porque o espectador ele tem que estar no lugar para as obras estarem vivas, vamos dizer assim, entre aspas. Se o espectador não está lá, não há nada, né? Então a obra só é viva quando o espectador está lá. Então, o propósito do minimalismo é a arte apenas ser vista sem julgamento, sem a pessoa ter um conhecimento prévio, sem necessidade dela interpretar a obra, sem nada, assim, não quer dizer nada, não tem uma alegoria, não tem uma história. Para eles o mundo é 90% acaso e acidente. Então ela se afasta do expressionismo abstrato, porque no expressionismo abstrato, por mais que não tinha uma forma identificável, ainda você conseguia identificar qual era o artista pela pincelada, então a pincelada se comunicava. Então, o expressionismo abstrato, para eles, os artistas são muito presentes. Então, no minimalismo, eles não querem estar presentes, não querem que aquilo remeta ao artista, remeta a uma autoria, né?
E as obras, elas não podem ser tratadas como escultura, porque para eles a escultura é uma ilusão, porque precisou de alguém modular, de alguém mexer naquela obra para que viesse a nascer aquela escultura. Então, para eles isso é uma ilusão, isso é uma manipulação, né? E o objeto para eles é o que ele é. Se ele é de madeira, é um objeto de madeira. Se ele é de aço, é um objeto de aço. E é só isso, né? É uma obra mais fria, mecânica. É uma obra que é livre de expressão pessoal, subjetiva ou autoral. E é isso, para eles tem que remover todos os detalhes, não pode você saber quem é o artista, do que o artista está falando. Não tem nada para te passar, o minimalismo não tem uma mensagem, né? Não sugere nada e não significa nada. Um dos nomes conhecidos é o Donald Judd, e aqui também outro nome conhecido é o Frank Stella, né? Ele também iniciou no expressionismo abstrato, mas se afastou desse movimento. Ele trabalhava mais com a questão da simetria. Para ele, o que você vê é o que você vê, e isso que é a arte, né? Então, ele também se afasta. Então, você vê que o minimalismo ele é contrário ao expressionismo abstrato, né? Ele se afasta do expressionismo abstrato. E no Brasil, a gente não teve um movimento minimalista expressivo, assim, né? Então, não teve muito o que falar. E aí, a gente entra em outro assunto, que é o de arte urbana, né? Então, a arte urbana, ela surge nos Estados Unidos em 1970, é uma intervenção urbana, né? É um encontro da vida e a arte, também é uma tentativa de libertar a arte dos museus, de libertar a arte das galerias, de fazer esse contato com o público, uma arte mais cotidiana. Geralmente é usado para alguma crítica social, um veículo de crítica social. E também o lugar comunica a identidade, né, da comunidade. Então, aqui no Brasil, surgiu na mesma época, porém estava a questão da ditadura militar, e foi com as mesmas propostas apresentadas nos Estados Unidos, né? E com as mesmas técnicas, né? Então a gente tem esse artista que é bem famoso aqui no Brasil, que é o Cobra. E aí acabou essa questão. O que é a arte urbana, então, né? Só para a gente fechar, né? É o grafite, o stencil, que é quando é colado aquilo e passado o spray em cima, né, para desenhar a forma. O grafite é esse que vocês estão vendo na tela. Também tem a questão dos adesivos, que a gente vê aqui no Brasil muito colado nas placas de trânsito, né? E tem os cartazes também. E tem aquelas estátuas vivas que fazem apresentação na rua. E também tem os espetáculos mesmo de rua, né? E já falando das questões, deixa eu pegar aqui para vocês. Devia ter separado antes. Então, vamos tratar um pouco das questões agora, né? Então, aqui eu deixei algumas questões. Essa aqui é da Unesp. Essa nova sensibilidade artística, apesar de heterogênea, pode ser resumida através da atenção à forma e ao tema, assim como ao processo. A forma inclui cores saturadas, formas simples, contornos relativamente nítidos, supressão do espaço profundo. O tema deriva de fontes pré-existenciais manufaturadas para o consumo de massa. Então, a gente tem um monte de palavra difícil aqui, né? Mas a questão pergunta assim: o comentário do historiador David Mack aplica-se à obra produzida em. Aí você vai, tipo, se você conhece o cubismo, tá aqui a obra, você já sabe que não tá falando disso. E a gente tem o quê? Manufatura e consumo de massa. Consumo de massa é a principal palavra aqui, né? Cores saturadas também. Então a gente já sabe que não está falando da questão do Pablo Picasso, da questão do cubismo. Aqui a gente tem o expressionismo abstrato, então a gente também sabe que não está falando sobre isso. Aqui também a gente tem o falvinismo, né? Poderia até confundir com a questão das cores, né? Do falvinismo, né? Então, e a gente tem o suprematismo, que é a arte abstrata, que é esse aqui. Então, o que a gente ia saber? Se você não soubesse nada, mas você conhecesse algum artista do pop art como o Andy, você ia saber que era aqui. Por quê?
que você ia saber que era a letra A? Porque está representando um artista, que é o Elvis, tá usando cores bem saturadas, e você tem aqui no enunciado da questão consumo de massa. Então você já sabe que está falando de copy art. Então é aquela ali. Aí nós temos outra, né? Então, o movimento artístico floresceu em meados do século XX, baseado no imaginário do consumismo. A palavra consumismo, muito importante para falar de pop art. Cultura popular, foi visto como uma reação ao expressionismo abstrato, pois seus praticantes reintroduziram no repertório plástico imagens figurativas e fizeram uso de temas banais. Uma obra representativa do movimento artístico relatado nos textos está em... Aí a gente tem aqui... A gente tem Salvador Dalí. Ó, a gente já sabe que por causa dos quadrinhos, das cores chamativas, a gente já sabe que é essa aqui que está falando de pop art. Então a gente tem surrealismo aqui, né? Surrealismo aqui, ó, que é um microfone de ouro. A gente tem surrealismo aqui, com Salvador Dalí. A gente tem o expressionismo aqui. Tem o abstracionismo nessa questão aqui. Então a gente já sabe que o pop art era aquela ali. A imagem acima, obra de Andy Duante, né, pertence a uma série que faz referência a outros ícones do século XX. Sobre o artista e a obra, é correto afirmar que... A gente tem a obra aqui. Na questão, né, alternativa 1. Che Guevara, Pelé e Mary Moore são referências em suas áreas de atuação e foram retratados por Orwell, porque o artista queria que os jovens os imitassem. Realmente, ele pintou, né, ele fez pinturas, quadros, né, figuras aí sobre o Che Guevara, sobre o Pelé e sobre a Mary Moore. O artista denunciava as ações do regime cubano por meio da imagem de Che Guevara e, ao mesmo tempo, criticava o predomínio cultural americano ao trabalho semelhante com Mary Moore. A pop art, na qual se insere o Andy, é um movimento de valorização da cultura mediática, daí sua predileção por representantes de esquerda e de minorias como mulheres e negros. Ele fez representações de mulheres, né, e negros, né, como o Pelé, mas não era esse o propósito da pop art, né? O propósito da pop art também não era denunciar as ações do regime cubano. Então, a questão correta, e também não era um propósito de imitar, né? Como tá aqui no 1. Então, por isso que é a letra não, o número 4, né? A proliferação de imagens produzidas pela publicidade, cinema, TV e jornais estimulou uma pintura que trouxe para a tela com a pop art referências conhecidas. Então, sempre que a gente vai falar de pop art, a gente tem que lembrar da cultura de consumo, da publicidade, daquilo que estava em alta na época, né? Então, eles queriam mesclar, eles queriam representar aquilo que estava em alta na época com a pintura. Então, essa aqui tem mais a ver, né? Aí, essa outra questão, né? Essa imagem representada a pop art, esse movimento artístico, apareceu nos Estados Unidos por volta de 1960 e alcançou extensão e repercussão internacional. Então, esse aqui a gente viu ali na nossa apresentação, né? Muito famoso. Sobre a pop art, constata-se que a fonte de criação para os artistas ligados a esse movimento nega o cotidiano? Não, tá errado, né? Ela não nega, ela representa. Aí, a questão 2. Apresenta como temas simbólicos e produtos industriais dirigidos às massas urbanas, lâmpadas elétricas, automóveis, sinais de trânsito, ematais e até imagem de grandes artistas e políticos. Tá, vamos deixar essa dali. Fica claro, por sua linguagem temática, que a visão crítica presente nessa expressão artística tem como objetivo negar o rompimento da barreira que há entre a arte e a vida comum. Negar o rompimento? Não, ela busca fazer essa integração. Os recursos expressivos utilizados por essa expressão artística são bem distintos daqueles utilizados por meio de comunicação em massa. Não são distintos, são iguais, né? Esse movimento tem como temas tão somente produtos industrializados, não era só produtos industrializados, né? Então, acho que aqui tem mais a ver é essa questão aqui. A2, né?
Porque realmente eles faziam, né? Eles representavam a questão das massas ali através das coisas que eram usadas no cotidiano, né? Como as latas, enlatados, e também usaram imagens de grandes artistas e políticos, né? Como usaram a imagem da Mary Bowl. Então, a de pop art, eu acho que é isso aqui. Eu vou deixar o restante das questões para vocês resolverem lá na nossa área lá restrita, né? Aí, vamos ver um pouquinho das questões de arte conceitual e minimalista. As figuras acima são ilustrações da arte conceitual, que situa a ideia de uma obra artística acima da própria obra. Então, ideia, situar a ideia de uma obra acima da própria obra. E se utiliza de diferentes meios e linguagens para transmitir significados. Nessa arte são comuns as fotografias e os textos escritos, seguidos por vídeos, mapas e diagramas. Assinale a opção em que se apresentam, respectivamente, os nomes dos artistas autores dessas três obras acima que participaram ou influenciaram o movimento. Então, essa aqui a gente viu nas nossas aulas com o Joseph, e esse aqui a gente viu com o Duchamp. Essa aqui a gente não viu, certo? Mas mesmo que a gente não tivesse visto, a gente sabe que essa é do Joseph, essa é do Duchamp. Então, tem Joseph aqui, tem Duchamp aqui. Então, só pode ser essa questão aqui, porque a segunda é do Leonardo da Vinci. A gente sabe que o Leonardo da Vinci é um artista do realismo, né? Então, ele não teria feito essa segunda obra, que está escrito merda de artista. Né? Então, a gente já sabe que só pode ser essa questão aqui, a 2. Aí, outra questão. A peça-fonte foi criada pelo francês Duchamp e é apresentada em Nova York. Então, tá aqui a obra. A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então vigentes. Certo. A crítica à vulgarização da arte, a ironia diante das vanguardas artistas do século XIX, o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na intimidade. Então, isso aqui não tem nada a ver, né? Com o que está falando. A vontade de expulsar os visitantes do museu também não tem nada a ver. O fim da verdadeira arte, do conceito da beleza e da importância. Não era esse propósito do movimento, embora isso ocorreu, né? Não temos mais beleza e nem não temos mais o conceito de beleza, né? Então, a crítica à vulgarização da arte rolou assim uma crítica, né? Mas eu acho que é mais essa questão da, do número um, né? Alteração do sentido de um objeto do cotidiano e crítica às convenções artísticas vigentes, porque eles retiravam um objeto do cotidiano industrial e para transformá-lo em arte, né? Então, acho que essa questão é a número um. Arte performática, né? Como eu falei para vocês, subgênero da arte conceitual. Na exposição, a artista está presente no MoMA em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, no total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Tá. O texto apresenta uma obra da artista Marina, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Abordagem educacional estabelecida na relação do artista com o público. Redistribuição do espaço do museu que entrega diversas linguagens artísticas. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. Então, é a letra D.
E essas outras eu vou deixar para vocês resolverem lá no na área particular. Tem de minimalismo, tem de arte urbana, então vou deixar para vocês resolverem lá. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula. Essa é uma revisão da arte moderna. E a gente passou pela arte contemporânea, pop art, minimalismo, arte conceitual e arte urbana. Bom, espero que tenha ajudado vocês nessa questão e que vocês possam ir muito bem no Enem. Então é isso e até logo.